Gente, eu não sei se vocês viram as imagens de Bakhmut. Parece uma apocalipse. Coisa parecida, eu acredito, que nós aqui na Alemanha vivemos, os meus antepassados, infelizmente, viveram uma coisa muito parecida em 1944, 45, esses anos pesados, onde aconteceram grandes bombardeios nas cidades de Dresden, de Hamburgo e muitas outras cidades aqui na Alemanha. E agora nós temos outro apocalipse que se encontra nesse momento em Bakhmut, uma cidade relativamente pequena, e se a gente vê as imagens, coisas que a gente possa encontrar, realmente as coisas são muito tristes. As imagens, as últimas de drone, mostraram toda a loucura da guerra. Nós, que somos confrontados praticamente todos os dias aqui na Alemanha com as imagens de antigamente, para isso nunca mais acontecer na Alemanha, na Europa, e quando os governos anteriores colocaram leis que a Alemanha nunca mais de novo ia apoiar uma guerra onde talvez possa acontecer coisa parecida. Agora, nos últimos tempos, essa lei, essa promessa, agora a gente viu nos últimos meses que cada vez mais o nosso governo deu aquele jeito assim de escapar dessa promessa, né? Sempre se desculpando, avisando que se trata de solidariedade, de não sei o quê, mas as imagens que se mostram são tristes. E isso são imagens da cidade onde tanto um lado quanto o outro lado se encontram em um forte conflito e onde pessoas de todos os cantos da Ucrânia, como também da Rússia, se encontram e nem sabem por que eles estão morrendo, para quê. Isso nós tivemos aqui também na nossa terra. Então é muito triste ver essas imagens e acreditar, ou vendo, sabendo que isso hoje em dia ainda pode acontecer. Depois de tanto sofrimento que nós passamos aqui na Europa. Inacreditável. Mas as últimas imagens mostram essa loucura dessa guerra. A pequena cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, não passa de um terreno baldio de escombros, com a artilharia destruindo os últimos edifícios intactos. Eu já me perguntei várias vezes, semanas e semanas, esse confronto nessa cidade, o que é que vai sobrar disso? Antes do início da guerra, 70 mil habitantes viviam em Bakhmut e nos vilarejos vizinhos. Agora, essa pequena cidade não passa de um campo de escombros com ruínas queimadas, intercaladas com pessoas mortas e gravemente feridas. O Apocalipse de Bakhmut mostra toda a loucura dessa guerra na Ucrânia. A morte de milhares de homens e mulheres jovens por causa de alguns metros de terreno conquistados. A loucura que nós tivemos aqui na nossa terra há algumas décadas atrás. Oficialmente as perdas são abafadas, mas as páginas do Telegram dizem que durante a tentativa de contraofensiva ordenada no início do turnê europeia do presidente ucraniano Zelensky, há dias, 1.700 soldados ucranianos foram mortos em Bakhmut somente
no primeiro dia. Disse que foi o dia de maior perda da guerra para a Ucrânia. O lado russo também está ocultando suas perdas maciças. Milhares de mercenários do grupo Wagner já haviam caído nessa batalha sangrenta pela pequena cidade, que já está sendo descrita como uma segunda Stalingrado. E Stalingrado, o meu avô, ele teve na frente de Stalingrado. Eles foram cercados pelos russos. Na época, se eu não me engano agora, eram 200 mil soldados que foram cercados. Eu já falei isso em outros vídeos para vocês. Ele, com mais outros 2 soldados, tentaram fugir. Ele e mais um colega conseguiram, outro ficou. Meu avô chegou em casa com muitas feridas, muitas balas na cabeça, na perna, etc. Mas conseguiu sobreviver. Mas trouxe bastante sequelas da guerra. Toda a vida, eu era ainda pequeno quando eu conheci, me lembro muito bem, ele era professor, gente, se encontrando na guerra, como tantas outras pessoas que não têm nada a ver com isso, de repente se encontram na batalha. Eu me lembro muito bem quando eu estive na casa dele, eles moravam perto da gente, ele sempre chacoalhava com a cabeça assim, né? É que ele tinha ainda uma bala na cabeça e fazia assim com que os nervos dele, né? Ele também estava mancando por causa de uma bala que pegou ele na perna. Então ele realmente teve bastante sequelas. E eu acredito que muitos dos nossos líderes atuais que nós temos na Alemanha como na Europa, eles provavelmente também ainda lembram dos seus avós. Provavelmente também muitos deles com muitas sequelas. Eu não posso entender que estamos toda a vida colocando mais lenha na fogueira. É um pouco a história da minha família, de mim, né? Sempre de novo para vocês, porque nós temos muita coisa para contar para vocês. Muito porque nós somos um povo que sofreu, foi empurrado, se meteu, tanto faz, né? A gente tem várias explicações para isso em 2 guerras mundiais. Tudo isso aconteceu aqui, gente, na nossa guerra, na nossa terra. E por isso nós somos um povo que acho que tem muito para falar sobre esse assunto e, ao meu ver, é um povo que deveria ser o povo que mais luta pela paz. E não através de mais armas, e sim de exigir conversas diplomáticas. Mas nada disso, por enquanto, acontece. Oficialmente, o lado russo também está ocultando suas perdas maciças. Milhares de mercenários do grupo Wagner já haviam caído nessa batalha sangrenta pela pequena cidade, que já está sendo descrita como uma segunda Stalingrado. As imagens atuais, de fato, mostram uma semelhança dramática com as imagens históricas dos combates no inverno de 1942 e 43. Agora, até o nosso jornal mais lido aqui dentro da Alemanha, o jornal Bild, também relata que as tropas do general mercenário russo Perukhin, que se comunica emocionalmente, conseguiram invadir os arredores da cidade. A oeste de Bakhmut, isso significa que 99% da cidade já está nas mãos dos russos. Para o governo ucraniano, isso significa uma clara derrota. Zelensky, em particular, exaltou a manutenção de Bakhmut. Os especialistas da OTAN advertiram contra
a manutenção contra o combate casa a casa com perdas e a tentativa de sangrar o exército russo nessa cidade. Na quarta-feira, os soldados ucranianos também divulgaram novos vídeos sobre isso. Segundo o jornal Bild, eles mostram homens com equipamento de combate completo deixando a cidade em chamas a pé. Nenhum dos homens diz uma palavra. Os rostos desses soldados estão marcados pelos esforços dos últimos dias. Eu não consigo entender. Nossa mídia e nossos políticos dizem quase todos os dias, faz mais de um ano, que os russos não têm mais munição. Devido ao sucesso das sanções, eles não podem mais construir mísseis. A Rússia, ao contrário dos países da União Europeia, está à beira do colapso. E mesmo assim, com tudo aquilo que os jornais principais aqui na Alemanha, como também os nossos líderes, sempre de novo falam para o povo, e mesmo assim a batalha continua, com toda força. Gente, pensa um pouco nisso tudo, que momento difícil nós estamos vivendo, à frente da nossa porta. Nós tivemos isso nos anos 90, quando houve aquela batalha também na antiga Iugoslávia. Milhares de pessoas morreram nessa guerra e agora, novamente, nós temos uma outra tragédia acontecendo. Pensa um pouco. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo.